E essa visão vai mostrar o céu do lado de dentro. Porque o que ele teve aqui foi uma visão mostrando o céu do lado de dentro. Que foi um privilégio. Porque nem todos têm esse privilégio de visualizar ou de olhar o céu do lado de dentro. Mas observe que eu quero aqui, antes de adentrar nesta visão, é que o profeta, ele tem a responsabilidade de ser boca de Deus na terra. Ele recebe a revelação e passa para o povo. Entre o tabernáculo, ele não tinha autorização para entrar, porque o tabernáculo só entra quem é sacerdote. E ainda assim, o lugar santo dos santos não entra qualquer sacerdote, porque o lugar santo dos santos só pode entrar o sumo sacerdote. Detalhe, era uma vez por ano. Glória a Deus. Interessante que Isaías não era sacerdote. Isaías não estava no lugar santo. Isaías não estava no lugar santo dos santos. Mas Deus, glória a Deus, vai mostrar para ele, glória, o céu do lado de dentro. glória a Deus. Mas aonde é que Isaías estava? Do lado de fora do templo. Ele não estava no templo, porque tinha gente no templo, mas não teve o privilégio de receber oh, glória do lado de dentro. Aleluia. Diga glória a Deus. O que é que eu vejo aqui? Deus, ele se revela para quem quer. Se está no altar, se está na nave, ou se está lá fora, Deus se revela como ele quer, e da maneira que ele quer. Então não importa, aqui já vai, não importa o lugar aonde você está, se é dentro, se é no altar ou se é na nave. Se Deus quiser se revelar a você, ele se revela. Diga amém. Porque Deus não só se revela para os que estão no altar, Deus se revela a quem ele quer. Então observe que tinha gente dentro do templo, mas não teve o privilégio que Isaías teve de ver o céu do lado de dentro. Agora vou falar com muita calma para você não distorcer o que eu vou falar aqui agora, dentro da Bíblia Sagrada. A sua condição espiritual não impede de Deus se revelar a você. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir novamente. Glória a Deus. A sua condição espiritual, que seja rasa, que seja mais próximo ou mais íntimo, ou qualquer que seja, Deus, se quiser se revelar, ele se revela. Porque a condição do profeta não era boa, porque ele se acusa. Sou homem de lábios e couro. Habito no meio de um povo de impuro lábios. Ele reconhece a sua condição aleluia, espiritual. é forte. Então nada impede de Deus se revelar a você, independentemente da sua condição espiritual. Então aqui é um ato da graça, porque graça significa favor imerecido. Ele não merecia. Que é uma ação que Deus faz sem você merecer. Muitas pessoas confundem
o Antigo Testamento com o Novo. Porque o Antigo Testamento, que significa a antiga aliança que Deus tinha com o homem, era através das obras. Tu faz por merecer. Tu vai ser abençoado por merecer. Tu tem que fazer por merecimento. Mas no novo pacto em Cristo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí vem a graça. Aleluia. Porque no Antigo Testamento o homem era justificado através das obras. Mas só que no Nova Aliança é diferente. A pessoa fez o que fez no mundo, mas se aceitar Jesus, que é aquele que está por meio de Jesus, o sacrifício da cruz, o homem é santificado, justificado, quando ele aceita Jesus como Salvador. Ou seja, ele não merecia, ele tinha uma dívida, mas Jesus ele foi lá e pagou a nossa dívida. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Efésios capítulo 2 diz que pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto é dom de Deus, que não vem de vós. Glória a Deus. Mas aqui nós vemos que é um ato da graça. Porque a condição dele espiritual não era bom. Mas Deus quis se revelar para Isaías. Deus quis mostrar a ele. Então não importa o lugar onde você está, não importa a sua condição espiritual, se Deus quiser se revelar a você, ele se revela. Mas então Deus vai revelar para ele então a visão do céu, do lado de dentro. Ele vai dizer: e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Quando ele diz alto, sublime trono, significa ninguém consegue chegar lá, porque o trono dele é grande. Ninguém está acima dele, é ele que está acima de todos. E ele vai dizer: e os serafins, e ele vai falar no que ele vê. Eu vi os serafins que tinham 6 asas. Aí Isaías vai dizendo, escrevendo, dizendo: e ele 2 asas cobria os pés, 2 asas voava, e as 2 asas cobria o rosto. E quando ele vai dizendo, e eles voando, e eles ao redor do trono, Isaías vai dizendo, e eles clamavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra? Mas escute só para você aqui, a gente tem aqui umas revelações para a gente poder entender. Observe que a palavra serafins no hebraico significa aquele que arde em fogo. Diga assim: serafins. Significa aqueles que ardem em fogo. Amém. Esses anjos serafins é composto de fogo. São anjos que nunca conheceu pecado. Mas observe que Isaías diz que eles estavam com rostos cobertos. Aleluia. O Senhor assentado no trono, os serafins ao redor, com os rostos fechados, e dizia: Santo, Santo. Irmãos, veja a santíssima santidade de Deus. Nem os serafins
estava olhando para quem estava no trono. Aleluia. Porque a Bíblia diz, e eu vou ler para você entender bem, versículo de número 2: os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E dizia: santo. Irmão, você consegue imaginar, você ver essa cena, o céu do lado de dentro, que os anjos ao redor de Deus, os serafins ao redor de Deus, Glória a Deus. não olhavam para Deus, porque seus rostos estavam cobertos. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, se os anjos nunca pecou, não estava olhando para quem estava no trono, imagina eu e você. Diga glória. Quando ele viu aquela visão, ele se estremeceu e ele grita: ai de mim. Oh, glória. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Mas observe que os serafins, eles cantavam santo, santo, santo. Quantas vezes? 3. Muitas pessoas dizem aqui sentido a questão da trindade, mas não é só isso. Quando diz santo, está falando do nível da santidade de Deus. Santo, profundamente santo. Glória a Deus. Aí vem o terceiro: profundamente, infinitamente santo. Glória a Deus. Quando os anjos estão dizendo santo, 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 eles estão querendo transmitir uma mensagem dizendo: ele é santo porque ele é separado. Segundo, ele é santo porque ele é exemplo de santidade a ser seguido. Santo. Terceiro, porque ele é a fonte santificadora, porque ele tem o poder de pegar o sujo e limpar e santificar. Aleluia. Porque só ele tem este poder. Diga amém. Amém. Então vamos lá. Santo, porque ele é separado. Santo, porque ele é exemplo a ser seguido de santidade. Terceiro, santo, porque ele é fonte santificadora, que pega o homem sujo e diz: vou limpar e santificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é um ser que ele limpa, ele santifica. Só ele tem esse atributo, só ele tem este poder de nos santificar. Você chega com mancha, você chega com fardos, você chega com nódulo, oh glória. Mas quando você mergulha, quando você chora, quando você se arrepende, quando você nasce, o sangue é aspergido e você é purificado. É limpo. É mal até na chuva de Candarase. Aleluia. Antes treva, agora luz, porque ele te santificou, ele te aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E deixa eu falar algo interessante aqui, vai ver um pouquinho, mas eu tenho que entregar. Glória a Deus.
terminar. Aleluia. Mas quem está recebendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem de fato, escute que eu vou lhe dizer isso aqui. Quem de fato sente a verdadeira glória, não tem esse sentimento de se achar mais santo do que os outros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Aleluia. Eu desconheço essa santidade. Isso não é santidade. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Porque a verdadeira santidade não te faz se sentir melhor do que os outros. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Eita, glória. Pastor, eu vou. Pode ir. É porque tem Glória. mais letra aqui, viu? Amém. Dê a glória a Jesus. Glória. Olha para o teu irmão, diga assim: a verdadeira santidade não te faz sentir melhor do que ninguém. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e como é quando a pessoa sente a verdadeira santidade? Quando você sente a unção, a glória, a santidade, pelo contrário, você reconhece seu estado É verdade, pecador. Deus. Aleluia. Verdade, Repito que Deus. quando a gente sente a glória, a gente quer ser mais crente. Desse jeito. A gente quer orar mais. Glória a Deus. Porque a santidade, olhe para cá, a santidade revela como nós estamos, o como nós somos impotentes, como nós somos pecadores, estamos distantes de Deus. Porque quando Isaías viu o céu lá de dentro, ele não ficou se gloriando, "Ah, eu vi Deus, eu sou melhor", pelo contrário, ele disse: "Eu sou pecador". Glória a Deus. Porque a verdadeira santidade te mostra as mazelas e faz você perceber o quanto você é carente de Deus. Eu desconheço pessoas que se diz que está recebendo a glória e sai e vai para a vida pecaminosa, porque a verdadeira glória te faz refletir e ver tua condição de pecador. E você quer sair do culto mais crente para orar, para buscar. Lembra que há momentos que quando você sente a glória, você percebe que você está em falta com Deus. Essa é a verdadeira glória se revelando. Eu tenho pena de gente assim, irmão, que se acha santo mais do que os outros. A verdadeira santidade não é essa. Porque quem verdadeiramente, aleluia, recebe e percebe as suas mazelas, pelo contrário, ele sente, aleluia, misericórdia dos outros, porque ele sabe que ele precisou da misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, quando Isaías viu, ele não ficou se gloriando, se achando o melhor crente ou super crente, pelo contrário, ele disse: "Ai de mim, que eu vou ver". Porque quando ele viu a glória, ele gritou: "Ai!" E é o que está faltando no nosso estudo. Verdade, Deus. Porque é muito grito, mas está faltando ai. Porque o ai aqui está falando de arrependimento, de reconhecimento dos seus pecados. É o que está faltando entre nós, reconhecimento dos erros, de pecado, de falha, porque ele reconhece. Louvado é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Está faltando ai em nós. Verdade, Deus. Aleluia. Ele disse: "Ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios e..." Ei, Glória a Deus. o anjo não acusou ele não. Deus não acusou ele não. A própria santidade de Deus, o que ele viu, ele se acusou a si mesmo. Verdade, Deus. Aleluia.
quem sou eu para ver essa santidade, irmão? Ele viu que os anjos estavam com rostos cobertos. Aleluia. Ele disse: rapaz, se os anjos que nunca pecou está com os olhos cobertos, não vê quem está no trono, imagine eu. Aleluia. Aleluia. Imagine eu. E quando ele ali se toca, se confessa, se percebe que está em falta. E aí que hoje nós temos uma geração que quando uma pessoa cai, em vez de abraçar, pelo contrário, joga fora. É verdade, irmão. Se o irmão pecar ou cair, acabou-se, o povo já olha com um olhar diferente. Aí eu te faço a pergunta: quem é digno? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando ele se acusa, o anjo disse: isso aí não serve não, pelo contrário. Porque enquanto muita gente joga você fora, Deus está dizendo: você serve para mim. Porque as pessoas não te querem porque você está sujo, mas porque eles não podem santificar. Mas eu não, eu te santifico, eu te limpo, eu não tenho nojo de você. Você é preciosa para mim, precioso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é que sabe o valor da alma. Pelo contrário, quando ele disse e acusou: sou homem de lábios impuros, a Bíblia diz que na mesma hora, Aleluia. Glórias a Deus. o anjo serafim, que é todo de fogo, agora veja que visão. Ele disse: e ele e os anjos serafins pegam Atenais. Você sabe o que é Atenais? Atenais é um tipo daquele garfo de macarrão. É um tipo que você fica colocando as brasas. Você pega o garfo, né? Para você mover ali na churrasqueira, chama Atenais. Pega a brasa. Agora, como é que o anjo todo de fogo não pegou com a mão? Ele pegou com a... E o anjo pegou a Atenais. Porque Isaías descreve que debaixo do trono de Deus, diga assim, tem brasas vivas. Brasas vivas. Glória a Deus. Glória. No trono de Deus, abaixo, enquanto o Senhor sentado, abaixo do trono, há brasas vivas. E Isaías diz: e o anjo pegou Atenais e tirou a brasa viva tirada no altar. Aleluia. Do altar. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: é melhor ser quente hoje, viu? É melhor ser quente. Porque lá tem brasa viva. Grande gelado não vai não. Glória. Glória a Deus. E ele pega, os serafins pegam com Atenais, pega, abraça. E a Bíblia diz assim: e voou-me até a mim. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Ei, tu não é homem impuro? Tu não disse que habita no meio do povo de lábios impuros? Ah, pois eu tiro a tua iniquidade. E o anjo pegou Atenais e passou na boca do profeta. E me desculpe dizer, hoje o anjo está passando na língua. Aleluia, na língua. Glórias a Deus. Olha, irmão, eu nunca vi, sério, eu nunca vi um padre na internet falar de padre. Eu nunca vi um macumbeiro falar de macumbeiro. Mas na internet é crente falando de crente. Glórias a Deus. O povo não é unido. Aleluia. Porque está faltando olhar para si. Glórias ao Deus. Olha para o teu amigo assim, tu tem que olhar para você mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Porque irmão, tem gente que
fica de tu cara na vida dos outros, procurando erro, para falar, para deixar o versículo, para dar cajado. É tanta santidade. Olha, irmão, a maioria desse gente tem podridão por trás. Que às vezes quer se esconder nessas coisas. Porque quem tem misericórdia usa de misericórdia com os outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não te chamou para estar tirando o argueiro dos olhos de ninguém. Aleluia. Interessante que a irmã não manda você julgar ninguém. É tudo. Examine assim Mesmo. Glória a Deus. Aleluia. é você, mas eu fico examinando os outros. Aleluia. Isaías, ele confessa. E o anjo vai, passa. Aleluia. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me lá. Olha para o teu irmão, diga assim: o que é que você tem feito pelo reino? Glória a Deus. Porque essa voz continua ecoando. Aleluia. Essa voz continua dizendo: a quem enviarei? Mas tem muitas: não, eu não tenho tempo, não dá hoje, não, amanhã eu vou. Deus está dizendo: é hoje. É hoje que eu quero te usar. Não deixe para amanhã o que eu quero fazer na tua vida. Aleluia, é hoje. Aleluia. Não coloca para amanhã, porque amanhã não te pertence. É para hoje. Deus quer salvar hoje, libertar hoje, usar você hoje.